Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. A gente está trabalhando um pouquinho naquela questão do contentamento, por causa do versículo 6, né? Versículo 6 que ele repete um pouquinho do que está no versículo 5. Você vai ver que o versículo 5 fala dessa coisa da piedade ser fonte de lucro. E no versículo 6 Paulo repete exatamente isso, né, que está no versículo 5, que a piedade é grande fonte de lucro. Mas ele acrescenta uma coisinha aqui, né? Com contentamento, tá? Então a gente trabalhou um pouquinho o que é essa questão da piedade, qual que é a diferença da forma como Paulo ele coloca aqui no versículo 5 e a forma como ele coloca aqui no versículo 6, de como que essa falsa piedade ela aponta, né, para os ídolos do coração daqueles falsos líderes. E aí a gente trabalhou um pouquinho disso, a gente olhou especialmente para 1 Timóteo 4:8, que fala que a piedade ela tem proveito para essa vida, né, a vida presente, para a vida futura. Tudo isso a gente já trabalhou, tá? Então, estou só passando aqui para você relembrar. E outras situações, outras epístolas onde Paulo ele faz acusações a respeito dessa pretensa religiosidade, a respeito dessa falsa humildade, né? De como que a vida religiosa ela pode me levar para um caminho de hipocrisia, né? Que Jesus também acusava isso em relação aos líderes religiosos da sua época, né? Então, Paulo fala disso em Colossenses, fala disso em Gálatas, e de como que a gente tem que ter cuidado de não confundir religiosidade com cristianismo, tá? De como que isso também está no Antigo Testamento, né? Porque eu estou lembrando aqui que o Fábio Rosas, numa pregação dele na quarta-feira, ele abordou exatamente esse assunto. Lembram lá, quando Davi ele fala assim, que melhor é um louvor sincero e genuíno do que sacrificar, né, um boi com todos os seus chifres e com as suas unhas. Então, Davi não está dizendo que não é para você chutar a vida religiosa. Não, Davi está dizendo que a vida religiosa ela precisa ser uma manifestação, uma expressão de um louvor sincero, de um louvor genuíno que acontece no seu coração. E a gente começou a trabalhar a questão do contentamento, tá? Quando a gente olha para cá para o contentamento, a gente decidiu abordar um pouquinho o que está lá em Filipenses 4, porque você vai ter a palavra aparecendo de novo, tá? Aqui como adjetivo, mas ela está aí, é a mesma palavra, tá bom? Então aquele contentamento lá de 1 Timóteo tem a ver com esse contente aqui de Filipenses. Então a gente precisa olhar para essas informações que a Bíblia nos dá para a gente entender o que é esse contentamento, tá bom? E a gente já aprendeu na semana passada que esse contentamento ele não tem a ver com as circunstâncias que você está vivendo, tá bom? Que Paulo ele diz, que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância, seja necessidade ou seja fartura. Aí ele repete de novo a mesma coisa, né? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, mesma coisa, tá? Toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Então, bem alimentado, fartura, né? Fome, necessidade. Tendo muito, fartura. Passando necessidade, necessidade. Então, não são as circunstâncias que determinam o quanto Paulo ele é contente. Nem para bem, nem para mal, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e a gente viu que tudo posso aponta para toda e qualquer circunstância, para toda e qualquer situação, tá bom? Não é tudo do jeito que o pessoal usa por aí, tá? A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode sair voando? Pode. Eu vou fazer um concurso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Mas você estudou? Não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então vai lá. Tudo posso ser contente, passando por situação de necessidade ou passando por situação de fartura, tá? E eu trouxe um negócio, né, um entendimento para você aqui a respeito dessa questão da fartura, porque você acha que desafio é só quando há necessidade, né? Geralmente é o pensamento que a gente tem. E eu mostrei para você na semana passada que a fartura também é uma provação na nossa vida, tá? E eu diria, inclusive, se não for mais difícil, no mínimo igual a momentos de necessidade. E de como que é difícil você ter contentamento quando você tem tudo à sua mão ali, né, de forma abundante. E lembra, eu trouxe até o livro semana passada, Nana Nenê, chama o livro, Nana Nenê, é legal, né? E como que aquele livro ele ensina para nós que a gente pode ensinar os nossos filhos a
aprenderem o contentamento por conta de uma disciplina, né? De você traçar um método pautado na disciplina para que você alimente seus filhos. Ao contrário do que o mundo diz para você. O que o mundo diz? Não, é livre demanda. Bebê chorou, peito nele, ou mamadeira, né? Peito nele, mamadeira. Aí o menino cresce mais um pouco, a menina. Aí o que você faz? Você dá a chave da geladeira. A gente não dá a chave do carro pro moleque, né? Então por que pode dar a chave da geladeira? Aí dá a chave. Gente, porta da esperança. Eu lembro disso daí, rapaz. Quando eu consegui pela primeira vez alcançar, porque a minha mãe, a porta da esperança era no andar de cima do armário, né? Então eu não conseguia. Mas quando eu consegui, o que é a porta da esperança para o menino? Ele abre ali. Biscoito, né? Biscoito. Gente, seu filho não é bobo. Se você deixar tudo assim, livre para ele comer a hora que ele quer, quando ele quer, na quantidade que ele quer e o que ele quer, ele só vai comer o que ele gosta, obviamente, né? Então, entre uma maçã e uma beterraba, o que você acha que ele vai comer? Entre sei lá, um morango e um brócolis, o que você acha que ele vai escolher? Entre Nutella e alface, o que você acha que seu menino vai pegar lá na geladeira? Gente, você já viu trouxinha, trouxinha de gordura hidrogenada? Sabe o que é isso? Trouxinha de gordura hidrogenada? Biscoito. Biscoito é gordura hidrogenada. Você deixa lá à mercê do seu filho, ele vai se entupir de gordura hidrogenada. Aí, você sabe o que é gordura hidrogenada gelada? Você sabe o que é isso? Sorvete. Deixa lá à mercê do seu filho, ele vai se empanturrar de gordura hidrogenada lá. E olha como que isso vai na contramão do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia diz que a gente tem que, na verdade, aprender a ser contente, né? Ter contentamento. Contentamento é assim, ó. É quando você tem 1 litro de sorvete e você toma um pouco daquele sorvete, põe no seu copo e você come. E se você está satisfeito, você para de comer. Você não come porque você pode, né? Porque está ali ao seu alcance. E se você está satisfeito, porque qual que é o nosso problema nessa hora? O problema não é se eu estou cheio ou não. O problema é o prazer, né? É a satisfação do que me dá, esse aqui é entre aspas, tá? O contentamento que aquilo gera em mim. Mas já foi, já foi. Contentamento é uma coisa que você não tem. Quando você abusa é porque esse contentamento já foi para o espaço. Então, é perigoso, tá? Eu falei das crianças, mas isso aplica a qualquer coisa. Quanto tempo que você gasta com entretenimento? Faz uma conta aí, né? Quanto tempo que você passa do seu dia vendo Facebook, Instagram, que mais? TikTok, Uai, série, filme, YouTube, né? YouTube. Meu irmão, se você fizer um cálculo, faz aí um cálculo. Seja sincero com você mesmo. Faça um cálculo aí do tempo que você gasta vendo essas coisas. Você vai ver que você está desperdiçando sua vida. Muito. Muito mesmo. É um negócio que não serve para quase nada, né? Uma outra coisa que a gente vê na internet que agrega. De resto. Aí, puxa, pastor, não tem tempo de ler a Bíblia. E eu nasci ontem. Então, tá tudo aqui, ó. Contentamento, tá? Então, a fartura lá também traz os desafios dela, tá bom? Aí, ó, só pra você saber, ó, livretinho, ó, pequenininho, tá? Olha só que interessante, pequenininho, que você lê. Sabe aquele dia que você tá um pouco com dor de barriga? É aqui, ó, você vai ler todinho esse livro. Chama Aprendendo o Contentamento em Todas as Circunstâncias, tá? Robert Jones. Então tem muita coisa aqui que você está vendo nessa mensagem que eu estou tirando desse livro aqui, tá bom? Só para você saber a fundo. Gente, essa palavrinha que Paulo usa aqui, contente ou contentamento lá em 1 Timóteo, eu separei 2 comentários para você ver aqui, tá? Um é um comentário do John Stott. John Stott ele vai revelar isso aqui para a gente, ó. A palavra usada por Paulo para contentamento é o termo que normalmente era empregado pelos estoicos para autossuficiência. Então, o que é isso, John Stott? Então, uma autossuficiência que ela é totalmente independente das circunstâncias. Então, você já tinha essa palavra sendo usada no contexto daquela época por pessoas para
ensinar que esse contentamento ele tem que ser desvinculado das circunstâncias. Olha só que interessante. Isso aqui é bem legal de você entender, porque isso não é uma inovação, né, de Paulo. O que Paulo ele faz, é que ele pega essa palavra, e essa palavra que já vem com essa carga, né, desse significado, e ele dá um sentido cristão para essa palavra, né? Então, vamos ver o que mais o John Stott fala aqui, ó. O contentamento cristão também não depende das coisas externas, tal qual o contentamento que era ensinado aqui pelos estoicos, né? Só tem uma diferença. Assim, aprendi o segredo, escreveu Paulo, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse segredo cristão, entretanto, não é para ser encontrado em nós mesmos. Por que o John Stott está falando isso? Porque isso era o que os estoicos ensinavam, né? Como os estoicos ensinavam e como os partidários da nova era hoje ensinam, mas sim em Cristo. Qual que é a diferença, então, entre a autossuficiência que era ensinada fora do ambiente cristão e a definição, o conceito de contentamento ensinado por Paulo? Os dois têm uma coisa em comum, vocês perceberam isso daí? Os dois têm uma coisa em comum. O que é que eles têm em comum? Que esse contentamento ele não pode estar vinculado às circunstâncias, tudo bem? Então você não é um homem dirigido pelas circunstâncias, seja tendo muito ou seja tendo pouco. Você não vai estar contente ou descontente dependendo da situação em que você está vivendo. Só que diferente dos estoicos, no contexto cristão, você tem uma base, um alicerce para o seu contentamento, tá? Então quando Paulo ele fala isso daqui, ó, tudo posso, prosseguiu Paulo, naquele que me fortalece. Desse modo, o contentamento genuíno não é a autossuficiência, mas a cristosuficiência, né? Então, John Stott cunhando aí um termo aí pra gente. É por isso que a piedade com o contentamento equivale a um grande lucro espiritual. Então, só para você lembrar, gente, onde que Paulo estava quando ele escreve Filipenses? Estava preso, né? Estava na prisão. E ele diz para nós, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Então, o que fazer? Alegrar. Quando? Sempre. Em quem? No Senhor. Essa é a base do seu contentamento, tá? Nem as circunstâncias e nem aquilo que os históricos ensinavam, nem a autossuficiência, mas a dependência em Jesus. Olha só que interessante, né? Isso é muito legal. Então, ó, contribuindo aí com esse pensamento de Paulo, aí, ó, o livretinho que eu mostrei para você, o Robert Jones aí, ó. Portanto, a chave para o contentamento encontra-se com Deus. Os filósofos estoicos dos dias de Paulo usaram o mesmo termo grego traduzido por contente em Filipenses 4, 11 e 12, então o mesmo texto lá, né? Para indicar a autossuficiência. Ó, então o Robert Jones pesquisou direitinho, igual o John Stott, olha, ó. Eles indicavam que as pessoas tinham uma força inata para enfrentar as provações. Sorria e suporte a situação, diziam eles, né? Você é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Seja firme, seja uma rocha. Esteja no controle. Isso não soa contemporâneo, não? Gente, já dizia, né, o sábio, não existe nada novo debaixo do céu. O pessoal só está reciclando coisa antiga aí para você. Coisa que Paulo já refutou lá atrás, ó. Coisa que Paulo já refutou lá atrás. Não é isso, né? O que Paulo diz? Ó? Entretanto, o apóstolo usa o mesmo termo estoico e o reinterpreta para o cristianismo. Ele o preenche com Cristo, não com a autossuficiência, mas com a suficiência de Deus, tá bom? Então, contentamento é uma coisa desvinculada das circunstâncias, tem que ser, deve ser, tá bom? Isso é Bíblia, tá? Contentamento, 1 Timóteo, contente em Filipenses 4, vai ensinar isso daí pra gente. Você não é dirigido, que a sua satisfação, o seu contentamento, ele não está atrelado às circunstâncias da vida. Paulo está preso. Gente, naquela época, provavelmente Paulo estava preso, sem comer. Talvez tivesse até apanhado, porque naquela época quem ligava? Quem se importava? Sujo, muito provavelmente sujo. Vocês acham que deram um banho em Paulo? Vamos dar um banho em Paulo aqui, está tão sujo. Gente, depois faça uma pesquisa a respeito da vida de Paulo. Nessa altura da vida aí, o cara já tinha naufragado, já tinha apanhado. Lembra lá em Éfeso? O pessoal dá uma surra nele, o pessoal achou até que ele tinha morrido. O cara já tinha sido picado por cobra.
O pessoal até na ilha, lembra disso daqui? Isso é engraçado. O pessoal olhou assim, isso daí é condenado mesmo por Deus. Escapou do naufrágio e a cobra veio e picou ele. Quantas situações, viagens, tem momento que a Bíblia revela pra gente que Paulo, ele precisa construir tendas para se sustentar. Então, ele viajando, pregando o evangelho, edificando igrejas e ainda tendo que trabalhar para poder tirar sustento, para poder se sustentar. E agora, esse Paulo que já passou por tudo isso, preso, escrevendo para a gente: alegrem-se sempre no Senhor. Porque o nosso contentamento, ele não está pautado nem nas circunstâncias e nem na nossa autossuficiência, tá bom? Mas na suficiência de Deus. Então cuidado com esse discurso aqui, ó. Você é o Senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Bonito, né? Inflama, enche o peito, né? Você é o capitão da sua alma. Que mais? Seja uma rocha, né? Esteja no controle. Você tem o controle sobre o seu destino. Você pode fazer o que você quiser. O céu é o limite. Vocês nunca ouviram essas coisas, não? Tem gente que chama isso de pregação. Vocês sabiam disso? Nossa, que pregação maravilhosa. Inflamar o ego humano, o cara sai dizendo que, nossa, Deus está nesse lugar. Não, tá? O seu antropocentrismo está nesse lugar. Deus acho que não passou nem perto. Cuidado. Mateus 7. Não sigam o caminho largo. Não entrem na porta larga. Não sigam o discurso que afaga o ego de vocês. Não sigam. O discurso de Jesus é diferente. O discurso de Jesus é: caminhe a segunda milha. Ofereça o outro lado da face. Dê a túnica quando levarem a sua capa. Não adultere nem no coração. Esse é o discurso de Jesus. Esse é o caminho estreito. Cuidado quando oferecendo para você o caminho largo. Faça isso e você vai prosperar. Faça isso e Deus vai abençoar. Deus é o gênio da lâmpada agora, né? Que realiza os seus desejos, né? Cuidado inclusive com o que ensina para os nossos filhos. Lá vai eu voltar para os filhos, porque dentro das escolas eles vão ouvir coisas parecidas com essa, né? Apontando sempre para o eu. Então você pode, você se esforça, você se dedica, você faz, você vai alcançar os seus sonhos, você vai realizar os seus projetos. E você nem está percebendo que estão incutindo na cabeça do seu filho essa autossuficiência. Daí quando seu filho cresce e ele não quer saber de Deus, você não sabe por quê. Você entregou seus filhos aos lobos. Gente, isso daqui é muito legal. Então, o contraste que existe entre essa autossuficiência e a suficiência em Deus, né? O Robert Jones, ele vai dizer isso daqui, ó: você descobre o poder de Deus quando tem consciência da sua impotência. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando você passa um tipo de situação onde você não tem absolutamente nada que fazer. Por que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo? Porque você só tem um recurso do qual você pode se utilizar: depender de Deus. Esse é o melhor momento da sua vida, não tenha dúvida disso. De verdade, pastor, de verdade. Se você não viver esse momento, se prepare ainda para ele. Provavelmente você vai passar. É o melhor momento da sua vida, o momento em que você depender única e exclusivamente do seu Senhor, da força que vem dele, né? Da cristosuficiência, da suficiência que vem de Deus, não da autossuficiência. Gente, tem uma história, está nesse livrinho aqui, ó. É o que você tem que ler. Não lê de modo geral. O pai, ele desafia o filho. Ele diz para o filho assim: filho, está vendo essa pedra? Eu quero que você mova ela do lugar. Mas era uma pedrona grande, enorme. O moleque era pirralho, tipo o Ângelus com 5 anos. Vocês já viram o shape do Ângelus? Aí o moleque empurrou a pedra. Uma pedra nem tremeu, mas nada, assim, nem cisco. Aí o pai disse: não, filho, tente de novo.
Aí o moleque foi lá, né? Nada, seu Luiz. A pedra nem... Meu pai falou assim, ó. Filho, use toda a sua força. Se utilize, né, de todas as forças que você tem para se utilizar. Aí o moleque, pô, papai, mas eu já fiz isso. Mas eu vou fazer de novo. Pai, empurra a pedra ali. Mas nem treme. E o pai repete, filho, use todas as suas forças. E o moleque olha para ele, pai, eu já usei, eu não consigo. E o pai diz, não, você não usou. Porque você não pediu a minha ajuda. Você não pediu a minha ajuda. Gente, eu choro, sabe por quê? Porque eu vejo muita gente aí fazendo exatamente a mesma coisa. Por orgulho. Sei lá, por prepotência, por arrogância. Pessoas que não se dobram diante desse Deus. Você não vai perder nada fazendo isso. Você vai ganhar cuidado, você vai ganhar suporte, você vai ganhar amor, proteção. Deus nunca prometeu que você não passaria por dificuldade. Mas Ele está dizendo para você, no dia que você passa por angústia, eu estou aqui. Use todas as suas forças. E você não recorre a esse Deus. Esse Deus sacrificou o Filho por nós. Esse Deus não quer você sofrendo, achando que você é autossuficiente. Não tem. Gente, livrem-se desse tipo de pensamento. Se existe uma coisa maravilhosa na vida, é ser dependente de Deus. E não há vergonha nenhuma. Difícil é ficar sofrendo, tentando resolver as coisas por conta própria. Esse é o tipo de contentamento que Deus ele quer para nós. Um contentamento que não está mais vinculado às circunstâncias, mas que também não está olhando para você mesmo como se você fosse a fonte e a solução dos seus próprios dilemas. O nosso contentamento ele tem que estar pautado em Deus. A nossa dependência tem que estar pautada em Deus. Amém? Gente, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Para que você tivesse alguém para recorrer, para que você tivesse um recurso, para que você tivesse, nesses momentos especialmente, onde você não tem forças e você se sente desamparado, você soubesse que você não está sozinho, tá bom? Por mais que de repente uma situação de tristeza traga isso à sua mente, de que você está sozinho, de que ninguém se importa, não é verdade, tá? Lembre-se do que Jesus falou, Mateus 28, 20, se não me falha a memória. E eu estarei sempre com vocês até o final dos séculos. Você não está sozinho. Lembre-se do que Deus falou, porque Hebreus ele cita isso daqui, mas é Deuteronômio, é Josué 1,5. Quando Deus ele fala isso daqui, Hebreus 13,5. Eu nunca os abandonarei, eu nunca vos deixarei. Isso é privilégio de quem aceitou o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Você entende isso? Isso é privilégio daqueles que receberam essa salvação. Daqueles que desistiram de andar pelas suas próprias forças e achar que são autossuficientes e se dobraram diante de Deus. E se colocaram numa condição de dependência a Deus. Você entende isso? É isso que Deus quer para você. Tá? Eu nem sei dizer aqui quantas das pessoas que estão aqui nunca fizeram uma decisão, nunca tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Mas se você não fez isso, ore a Deus. Se coloque nessa condição de dependência de Deus. Diga para Deus, eu não tenho por mim mesmo condições de pagar a dívida que eu tenho contigo, meu Senhor. Eu dependo
Eu dependo de Ti. Eu dependo do sacrifício que o Senhor providenciou para que esse pagamento fosse feito. Receba esse Jesus como seu Salvador. Pare de desperdiçar as suas forças. Viva o privilégio, né, de depender daquele que é onipotente, daquele que tem toda a força e todo o poder. Tá bom? Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Porque não é uma simples exigência, Pai, que o nosso contentamento não seja fruto, não seja resultado, consequência das circunstâncias da situação à nossa volta, Pai. Não é mera exigência, Deus, que o nosso contentamento não esteja pautado por uma autossuficiência, Pai, que é tão apregoada lá fora, Senhor. Nós sabemos que podemos repousar a nossa confiança e a nossa esperança em Ti. Pelo sacrifício que Jesus fez por nós sabemos, Pai, que nós podemos confiar em Ti. O Deus que não poupou o próprio Filho é um Deus digno de toda honra, de toda glória, de toda confiança. É um Deus digno, Pai, de que eu me dobre e coloque a minha dependência nesse Senhor, nesse Deus. Nós queremos louvar o Teu nome, Deus, porque sabemos que passaremos por momentos em que as nossas próprias forças não vão fazer diferença nenhuma. E nessa hora nós podemos, Pai, lembrar das promessas que o Senhor nos fez, de que é o Senhor que nos sustenta, de que é o Senhor que renova as nossas forças, Pai, o Senhor que nos fortalece, para que sigamos adiante apesar das circunstâncias, para que sigamos adiante apesar das dificuldades, Senhor. Que aquilo que a gente cantou aqui agora há pouco, Pai, seja uma realidade na nossa vida, Senhor. Se for a dor, Pai, que faz com que eu esteja mais unido a Ti, Pai, então que seja, Senhor. Não deve existir dor e sofrimento nenhum no mundo que me impeça, Pai, de experimentar mais de Ti. Ao contrário, se essas dores e se esses sofrimentos, se essas angústias, Deus, são a experiência que o Senhor promoveu em nossa vida para que experimentemos mais de Ti, então não nos prive desse privilégio, Senhor. Eu te rogo por cada pessoa, Pai, que ainda não entendeu essa mensagem, Deus, e que continua, né, perdido, como o Senhor fala na Tua palavra, como ovelhas sem pastor, tentando por conta própria, pelas suas próprias forças, por essa autossuficiência tão apregoada. Pessoas que não entenderam ainda que a coisa mais maravilhosa da vida é dependermos de Ti. Que esse seja o desejo, Pai, sincero e genuíno do nosso coração. Que seja a nossa paixão, Pai, que seja uma realidade que arde, Deus, dentro de nós, Pai. Que não exista nada na nossa vida que desejemos mais do que Tu, Senhor. Que o Senhor seja, Pai, o alvo, o alicerce, a base do nosso contentamento, da nossa alegria, da nossa força. Que nos empenhemos, Senhor, para experimentarmos cada vez mais de Ti. Porque no final é só isso que importa. Todo o resto passará, Senhor. Mas a Tua palavra, Deus, e o Teu amor não passará. Cuida dessa igreja, Pai. Para que o nosso amor por Ti seja genuíno, Senhor. Que possamos expressar esse amor por meio da nossa vida e da nossa jornada, Pai.
A nossa oração, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.